Desde que o Neymar se machucou no dia 19 de fevereiro em uma partida contra o Lille, os craques Messi e Mbappé vêm acertando uma ótima dupla e conduzindo o PSG a boas vitórias, pelo menos no campeonato francês. Ontem mesmo, a equipe bateu o Brest por 2-1 em mais uma rodada válida pela Ligue 1 e nos minutos finais o Messi achou um ótimo passe para uma arrancada de Mbappé que tirou o goleiro e garantiu a vitória da equipe parisiense. É claro que na Liga dos Campeões vimos que o resultado foi diferente contra o Bayern, mas não dá pra negar que a dupla vem dando certo nos últimos jogos, pelo menos a nível nacional. E o treinador do PSG, Christopher Galtier, gerou uma grande polêmica após a lesão de Neymar, quando disse que o time ficava mais equilibrado sem o brasileiro. Essa declaração chamou muita atenção na França, pois o Neymar ainda é um dos 5 jogadores com mais participações em gols e assistências na temporada inteira. E então uma repórter da TNT Sports foi questionar o Galtier sobre essa fala, e nesse vídeo você vai ver a resposta do treinador francês. Mas antes eu peço por favor para que você já se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para poder ficar por dentro de todas as notícias do PSG e também do Neymar que saem todos os dias. Como eu estava dizendo, a lesão do Neymar no tornozelo foi no dia 19 de fevereiro. Desde então, o PSG fez mais 4 partidas. Uma vitória contra o Olympique de Marselha por 3-0, outra vitória por 4-2 contra o Nantes, a derrota para o Bayern no meio da semana passada por 0-2 e ontem mais uma vitória por 2-1 sobre o Brest. Desse modo, a equipe ficou com um total de 9 gols marcados e 5 sofridos, e desses 9 marcados, 6 foram por Mbappé ou por Messi, e sendo várias assistências de um para o outro também. E se no começo da temporada eles já não eram muito chegados, a maioria pensou que depois do que aconteceu lá no Qatar, aí sim que eles continuariam mais afastados ainda. Porém, nesses 4 últimos jogos, começamos a ver os dois muito mais próximos dentro de campo, com abraços, risadas e brincadeiras, e com um clima totalmente diferente da primeira metade da temporada. E outro que parece ter gostado muito do entrosamento dessa dupla foi o Galtier. Ele veio elogiando muito a parceria de ambos, porém em uma dessas entrevistas coletivas acabou alfinetando o Neymar. Se liga aí nessas palavras. Abre aspas. É uma desvantagem para a equipe a lesão do Ney. Ele sempre foi muito profissional desde que cheguei ao clube, mas sem ele, o time com certeza fica mais equilibrado pelos perfis alinhados. E essa não foi a primeira vez que ele deu uma declaração infeliz com o brasileiro. Há cerca de um mês atrás, no dia 8 de fevereiro, o PSG foi derrotado por o Olympique de Marselha por 2-1 e eliminado na Copa da França, e no segundo gol o Neymar cometeu um erro na cobrança de lateral e o treinador francês não gostou nem um pouco e deixou clara sua insatisfação após a derrota. Se liga aí em suas palavras nesse dia. Abre aspas. Na primeira parte foi um jogo muito dividido. Infelizmente no segundo tempo sofremos um gol de forma estúpida, num lançamento lateral a 20 metros da nossa área. Após marcar esse gol, o Marselha jogou em bloco baixo e em contra-ataque. Foi esse o nosso maior erro e ele não pode acontecer da maneira que foi. Vou evitar de falar no calor do momento. Ou seja, ficou bem claro que ele associou a derrota e a eliminação da Copa da França ao Neymar. E então, como foi a segunda vez que o treinador deu uma declaração que não foi positiva em relação ao brasileiro, após essa segunda derrota para o Bayern de Munique nessa quarta-feira, foram perguntar o que ele quis dizer mais explicitamente quando afirma que o time fica mais equilibrado sem o Neymar, e as palavras dele foram as seguintes. Est-ce que tu peux expliquer un peu mieux ce que tu as dit le team c'est plus équilibré sans Neymar? À partir du moment où Ney n'est pas là, j'avais opté pour 3 milieux de terrain, mais croyez-moi que le PSG est quand même plus fort avec Ney que sans Ney. On parle d'un joueur qui a marqué 17 buts, qui a fait 11 passes décisives, c'est un grand joueur. Et sur la double confrontation, il nous a manqué à l'aller évidemment Kylian, au retour Ney nous a manqué, mais aussi pendant le match il a fallu changer 2 fois de défenseurs centraux, ce qui a été un handicap pour nous. Avec Ney peut-être peut être mieux. Est-ce que ça peut être mieux avec Ney? J'ai rien à reprocher à mes joueurs ce soir, si ce n'est un manque de lucidité sur le point. Como vocês viram, ele meio que deu uma esquiva da pergunta, mas ele quis dizer que sem o Neymar ele pode colocar mais um homem no meio, que em sua opinião deixa o time mais equilibrado, e no final ele acabou fugindo de responder se poderia ter sido melhor com o Neymar em campo também, o que foi bem estranho. E dando a minha opinião sincera agora, mesmo tendo entendido o que o treinador francês quis dizer, eu acredito que essa fala dele foi totalmente infeliz, pois o Neymar com certeza oferece muito mais criação do que qualquer jogador a mais que ele colocar no meio, seja Fabian Ruiz ou Carlos Soler, e do trio
trio de ataque, o brasileiro é disparado o jogador que mais ajuda na marcação. Ou seja, quando ele está em campo, o time não perde tanto no quesito marcação em relação ao meia. E para o próprio Neymar, que sabemos que está passando por um momento difícil, com uma lesão que o tirou do resto da temporada inteira, ver uma opinião como essa deve ser complicado. Portanto, eu achei a fala do Gautier um pouco errônea e também inoportuna para o momento. Mas bem, é claro que essa é apenas a minha opinião. E agora então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Como eu afirmei antes, pelo fato do PSG estar desempenhando bem no campeonato francês desde que o Neymar se machucou, muitas pessoas estão afirmando que a equipe francesa supostamente joga melhor sem ele, e como vocês viram, o próprio treinador afirmou que o time fica mais equilibrado com um jogador a mais no meio. Você concorda com essa afirmação ou acha isso uma total loucura? Deixe sua opinião sincera nos comentários que eu vou fixar o melhor comentário sobre esse assunto para todo mundo que chegar ao vídeo já poder ver.